As variáveis e as funções têm uma relação de vida muito interessante. Porquê? Nós vamos falar aqui sobre o escopo, que é o limite onde uma variável existe ou não existe, e o seu ciclo de vida, isto é, quando é que uma variável existe e deixa de existir. Normalmente uma variável de PHP passa a existir a partir do local onde ela é iniciada e existe até ao final da página web. Ora, no entanto, quando temos variáveis dentro de uma função, elas têm um ciclo de vida limitado e também têm um escopo diferente. O que é que isto significa? Vamos olhar aqui para este exemplo. Eu vou aqui criar um pouco mais de espaço. Nós temos aqui uma variável igual a 10. Se eu fizer um eco do valor da variável, o que vai acontecer, obviamente, é que vai ser apresentado o valor 10. Eu tenho aqui um parágrafo de HTML simplesmente para podermos ver isto a funcionar em cada linha. Depois eu tenho aqui uma função. Esta função tem dois parâmetros A e B. Reparem o que é que acontece aqui. Se eu tentar executar a função enviando o 20 e o 30 para o A e o B, respectivamente, uma vez que a variável estaria aqui definida, eu poderia partir do princípio que, se eu fizer um eco de variável dentro da função, que aqui neste caso deverá ser escrita desta forma, eu iria ter a apresentação do valor da variável. No entanto, reparem o que é que o próprio IntelliSense me diz. Undefined Variable Variável. Isto é, dentro da função, o termo variável que aqui está é completamente desconhecido. Então, o escopo da variável é exterior à função. Dentro do bloco da função, ele não é conhecido. Claro que o A e o B são conhecidos e, portanto, nós, se formos executar este código, vamos ter aqui um erro. Ok? Reparem, vamos ter até vários, pelos exemplos que eu tenho depois a seguir, mas reparem então no aviso, ele diz basicamente que existe uma variável indefinida chamada variável na linha 20, que é o que acontece exatamente aqui. Bom, vamos aqui comentar este código e vamos descomentar este daqui. Reparem nesta lógica. Se eu definir variável, depois apresentar o eco da variável, tudo tranquilo, se eu executar a função, vai ser criada esta variável A e B. Bom, elas só vão existir dentro do ciclo de vida da própria função. Isto é, elas só existem quando são criadas aqui dentro dos argumentos ou dos parâmetros. Elas vão existir aqui quando a função termina a sua execução, a variável A e B deixa de existir. Então o que acontece aqui depois da execução da função? Se eu quiser apresentar A e B, estas variáveis existem dentro da função, mas não existem fora. Então se eu agora aqui refrescar, reparem o que é que vai acontecer. É apresentado o 20 e o 30, mas ele depois dá-me aqui um aviso a dizer que foi encontrada uma variável não definida A e uma variável não definida B. Se olharmos aqui para este exemplo, eu vou aqui comentar para não termos aqui erros, vamos olhar aqui para este exemplo da função 2, onde eu tenho aqui definida uma variável V que tem um ciclo de vida muito curto. Porquê? Assim que a função é chamada, é criada a variável V, mas como a função termina logo depois, a variável V é destruída. Então, quando eu executo função e tento depois apresentar o valor da variável V, eu não vou ter a possibilidade de o fazer. Então, eu vou ter aqui um erro a dizer que a variável V não está definida. Estas limitações de escopo de variáveis e de existência fora e dentro das funções pode ser ultrapassada utilizando aqui dois mecanismos que têm a mesma finalidade. Reparem nestes dois exemplos que eu vou aqui mostrar. Vamos aqui separar primeiro o primeiro. Chama-se o global. A expressão global vai permitir fazer o seguinte. Reparem, neste exemplo, a variável A existe em dois escopos diferentes. Temos uma variável A aqui fora da função e uma dentro da função. Ora, ao executarmos a expressão função, o que poderia acontecer era o valor de A, que inicialmente é 10, dentro da função passaria a ser 20. E quando eu fosse a fazer aqui o eco de A fora da função, eu iria ter o 20. Ora, o que acontece na realidade não é isso. E reparem, eu tenho aqui dois valores, olhemos apenas para o primeiro, eu tenho ali o valor 10. Porquê? Porque ele vai apresentar e vai manter o valor daquela variável. No entanto, se eu remover aqui este comentário e usar esta expressão global A, o que o sistema vai fazer é trazer para o interior da função a variável que existe fora da função. Então, neste caso, quando eu coloco aqui A é igual a 20, eu estou de facto a alterar o valor desta variável pelo facto de ter definido ali o global. Quando executo a função, o que é que vai acontecer? O A
vai ser puxado para o interior da função, vai ser alterado o seu valor e quando faço aqui a apresentação do eco do A, o valor do A já foi alterado de 10 para 20. Então vamos aqui refrescar e reparem como o valor foi alterado para 20. Vejamos uma outra forma de alcançar exatamente o mesmo objetivo, que é um outro exemplo onde temos a variável B, que é igual a 100. Temos uma função, chamamos função 2 para não colidir com a anterior, e se eu colocar aqui o B igual a 200, obviamente que este B só existe dentro da função e não é este B que aqui está. Então se eu executar a função e apresentar o B, eu vou ter de facto o valor 100, que é o que nós temos aqui neste momento. No entanto, à semelhança do que eu fiz anteriormente no exemplo anterior, peço desculpa pela repetição, nós vamos poder aqui descomentar e usar aquilo que se chama uma super global, ou neste caso uma coleção, que é um array que existe no PHP, que se chama globals. E o globals basicamente permite-me dizer aqui dentro que este índice é o nome da variável que eu quero tornar global dentro da minha função. Então, neste caso, nós temos aqui o b igual a 100 e ao definir aqui globals b igual a 200, eu estou na prática a dizer que dentro da função o valor desta variável vai passar a ser alterado para 200. Quando executo a função é feita essa alteração, quando apresento aqui o b, ele foi alterado para 200. Para finalizar esta questão do escopo e do ciclo de vida, vejamos aqui algo que é muito importante perceber. Ao contrário de outras linguagens de programação, no caso do PHP, as variáveis definidas dentro de loops ou instruções condicionais, e estamos aqui a falar de ambientes onde temos as chaves definidas para abrir e fechar blocos, não são destruídas dentro desse escopo. O que é que isto significa dizer? Que se eu tiver um if true, simplesmente para termos aqui a execução do código dentro desta condição, esta variável A que não existia vai continuar a ser reconhecida fora deste bloco que aqui está. Ao contrário das funções, dentro dos ciclos ou dos loops, nós podemos definir variáveis que depois continuarão a existir aqui. Por exemplo, reparem que nós temos aqui um ciclo for, onde temos um iniciador que vai evoluindo com o valor do i, evoluindo de 0, 1, 2, 3 até 9, ok? Claro que ao chegar ao 9 ele vai ainda ser incrementado em mais 1, mas o ciclo é fechado. E temos ainda uma variável x definida dentro do ciclo. Ora, neste caso, ambas as variáveis, esta i e o x, vão continuar a existir para além da execução do ciclo. E por isso, se eu fizer aqui um eco de i e x, eu vou ter os resultados apresentados ali. Reparem, eu vou aqui refrescar, tenho aqui o 10, que neste caso é o valor da variável 10, ou melhor, da variável A apresentada aqui, e depois tenho aqui não só o contador até chegar ao valor final e o valor do x, que é o 1000, que está ali a ser apresentado. É importante perceber que existe ainda um outro contexto de escopo de variáveis quando estas são definidas dentro de uma classe, que é algo que nós ainda não falámos e iremos falar muito em breve, passando a ser designadas por propriedades de uma classe. Mas é importante perceber estas questões de escopo dentro de funções e fora de funções.